Vamos falar de reaproveitamento de malte. Sem treta, sem enrolação. Produção, solta a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores! Você está na Black House Beer e aqui na nossa mão está a nossa cerveja Fake Lager, feita com Kveik Lutra. Lembra dela? Que eu disse que na época que eu fiz, que ela ficou turva e que ela ia clarificar no barril. Ó, já tem 15 dias que está no barril, né? E deu uma clarificada boa. Tá levemente turva, mas já tá bem bonita. Já dá pra ver os dedos lá. O copo tá suando muito, mas ó. Fake Lager, fermentada em temperatura ambiente com Kveik Lutra. Vídeo aqui, ó, dela completa. Mas hoje o vídeo não é sobre cerveja. É sobre cerveja, mas não é sobre esta cerveja. O vídeo hoje foi uma sugestão do inscrito Nichley Cruz, ou a Nichley Cruz, é arroba Nichley Cruz. Ele falou o seguinte: fala, meu velho, tudo bem? Faz um vídeo sobre reaproveitamento de malte de forma técnica. Caso você faça isso, como funciona, qual a teoria por trás, etc, etc. Abração, parabéns pelo trabalho, obrigado, Nichley. Vamos falar sobre reaproveitamento de malte. Realmente, eu tenho 2 ou 3 vídeos aqui no canal fazendo cerveja com reaproveitamento de malte, mas nunca parei para falar a palestrinha que o pessoal reclama, a aulinha sobre reaproveitamento de malte. Vamos fazer isso agora. Reaproveitamento de malte. Quando fazer? Por que fazer? Como fazer? Então tá, quando fazer? As pessoas acham que reaproveitamento de malte, qualquer cerveja que você fizer, você pode fazer reaproveitamento de malte. Pode. E nem sempre, né? Tudo tem 2 lados. Poder você pode, porque você é dono das suas panelas, é dono dos insumos, então você pode fazer. Mas nem sempre convém, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, quando fazer o certo? É quando você faz uma cerveja com uma OG mais alta, 1055 para cima, 1055, 1060, 1070, né? Uma Double IPA. Aí você vai fazer o reaproveitamento desses maltes, vai fazer uma cerveja mais leve, mas que não vai ser uma água rala, né? Por exemplo, você fez uma IPA, vamos dar um exemplo prático, tá, gente? Várias possibilidades. Vamos dar um exemplo para as pessoas que estão começando a entender. Digamos que você fez uma IPA, 1060 de OG, 1055, vamos pôr assim, 1055 só OG, da primeira cerveja. Você tinha maltes especiais nessa cerveja, um malte base junto com maltes especiais, Munique, malte black para dar uma cor, você tinha ali um malte caramelo e tinha vários maltes. Então essa cerveja está ideal para você fazer um reaproveitamento desses maltes. Como fazer esse reaproveitamento? Você faz sua primeira cerveja normal, faz sua abraçagem normalzinha, ergueu o cesto, deixou escorrer o cesto ou o saco de grãos, deixou escorrer, aí vem o pulo do gato. Primeiro, você não vai fazer lavagem dos grãos. Se você vai fazer reaproveitamento desse malte, não faça lavagem dos grãos, senão você vai tirar tudo que tinha, todo o resto de bom que tinha ali que você ia usar para a próxima cerveja, você vai sair na lavagem. E aí não vai fazer sentido fazer o reaproveitamento. Então você só escorre os grãos. Escorreu os grãos,
Você vai partir para a fervura da sua primeira cerveja, vai ferver, fazer ela normalmente, fazendo sua lupulagem, tudo ok. Fez o whirlpool, jogou pro fermentador. Aí aquele trube dessa primeira cerveja, você não vai jogar fora. Você vai reservar também em um balde, em um vidro de água, nesses vidrão de água de 10 litros. Você vai reservar esse trube, tudo sanitizado, vai separar ali e aí vamos começar nosso reaproveitamento. Você pode fazer em outro dia, você pode congelar tudo, se tiver espaço, no freezer, e fazer outro dia, mas eu faço no mesmo dia. Então, acabei de jogar pro fermentador, separei o trube, já pego a panela e já ponho água. Se eu fiz 20 litros da primeira, da segunda, é lógico que eu não vou tirar 20 reaproveitando, né, gente? Vou pôr ali 12 litros de água, deixar esquentar, 67 graus, mas aí depende da receita que você vai fazer, pode ser 65, pode ser 69, 67 é a rampa de temperatura que eu mais uso. Então vou pôr ali a 67 graus, chegou a 67 graus, vou pegar meu cesto com os grãos, ou meu saco com os grãos, vou colocar dentro da água, que está na temperatura de 67 graus, 68 graus. Vou colocar ali, vou dar uma misturadela boa, aí vou medir a minha OG. Assim que eu pus o saco lá, dei uma misturada, só para misturar mesmo, aí eu vou medir. Aí vou perceber ali que eu tô com 1010, 1015, não sei, vai variar, depende, né? Não existe eu falar com você que é 1010, você vai medir lá e deu 1005. Você vai medir. Aí tô pondo aqui suposições. Pô, tô com 1015 aqui, ó. Pô, tá legal, hein? 1015. Aí você acabou de misturar. Lógico que você pode fazer só o reaproveitamento sem acrescentar nada. Mas não custa nada. Joga 500 gramas de flocão ali, ó. 500 gramas de flocão. Se você tiver 1 quilinho de malte, 1 quilinho de malte pilsen, que sempre sobra. 1 quilinho de malte pilsen ali, moído, né? Tudo moidinho. Então tem uma mistura, tampa, 1 hora. Passou 1 hora, você vai lá medir e percebe que sua OG, antes da fervura, está com 1030, 1035. E esses números, gente, são suposições. Varia em cada vez, você tem que medir, só para você entender a lógica. 1030, 1035. Ó, tá com 1035. Que legal, agora é só partir para fervura. Você ergue tudo. Eu não faço lavagem dos grãos. Se você faz, pode fazer uma pequena lavagem dos grãos ali, que não é lavagem, já expliquei isso para vocês, porque eu não faço lavagem dos grãos. Tá aqui o vídeo. Aí você pode fazer, não tem problema. Eu não faço, mas você pode fazer. Tá, terminou tudo, gente. Tirou, você vai pegar ali o seu mosto e vai medir. Ó, tá com 1030, né? 1035 ali, 1032, não importa. Só que você agora vai pegar aquele trube, sabe aquele trube que você separou, que você não jogou fora? Ele tá com lúpulo, ele tá com aroma, ele tá com um punhado de coisa. Você vai pegar ele, jogar na sua mistura. Vai jogar ali, ó. Quando você jogar, vai mudar toda a OG. Já vai mudar. Vai subir alguma coisa. E aí você decide quanto tempo você vai ferver. Não precisa ferver 1 hora. Ferve 30 minutos. Coloca um lúpulo ali de amargor no começo. E no final, se você quiser, você coloca um lúpulozinho de aroma ali, mas nem precisa, porque é uma cerveja de reaproveitamento. Não é para você gastar rios de dinheiro com ela. Aí você faz sua lupulagem de acordo com o que você já está acostumado a fazer, né? Lembrando que é uma session, né? Você fez uma IPA, agora é uma session. Então você não precisa colocar aquela quantidade de lúpulo, só para dar aquele tchan. Aí resfria, faz tudo do mesmo jeito. Dá para fazer 2 cervejas em um dia, porque tem gente que congela tudo para fazer depois. Eu faço no mesmo dia. Então agora eu vou dar a dica para vocês de como fazer no mesmo dia, esse processo todo. No mesmo dia não, são 2 dias na verdade. Por quê? Você começa a primeira cerveja com uma mostura noturna. Tá aqui também, ó. Tem vídeo de tudo no canal, gente.
Mostura noturna, tá aqui, ó, pode ver o vídeo completo. Você prepara seu malte, moe seu malte da primeira cerveja. Moe seu malte, separa os ingredientes, deixa tudo no jeito. Enche a sua panela com a água, no volume de água que você está acostumado. Deixa tudo no jeito. Deu 6 horas da tarde, você liga o fogo. Quando chegar na temperatura da sua rampa, 65 graus, 67, não importa. Chegou na sua temperatura, você despeja os grãos, mistura, tampa, cobre com um cobertor, como você quiser, fogo desligado. Vá conversar com sua esposa, vá fazer o jantar, vá ver um filme, só no outro dia. Olha a lógica. No outro dia, 6 da manhã, você já ergue o cesto, já converteu tudo em 24 horas, ergue o cesto, deixa escorrer, põe fogo, 7 da manhã, você está começando a fervura da sua primeira cerveja. Você coloca a lupulagem, tenta ferver 1 hora ali, você resfria, 7, 8, 9, 9h30 está resfriado. Você joga no fermentador, coloca dentro da sua geladeira para acabar de chegar a temperatura e já põe a água para a segunda. Entendeu? Já põe a água para a segunda às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã você põe a água para a segunda, 10 horas ela está na temperatura, você volta com os grãos, deixa ele misturando por 1 hora, que vai dar 10h30. 10h30 da manhã já está, né? Já está final da mostura, final da sua mostura, da segunda cerveja. Aí tem 1 hora de fervura aí, meio-dia. Meio-dia você terminou a fervura, já terminou a lupulagem, tudo. Vai resfriar 1 hora, até 1 hora. 1h30 ela está no fermentador junto com a outra. Aí você lava suas panelas, arruma sua área. 2h30 da tarde, você terminou, fez 2 cervejas. É assim que eu faço. Por isso que eu amo mostura noturna. Que dá para me fazer 2 cervejas até 2h30 da tarde. Ah, mas você começou ontem, mas eu estava dormindo, eu não vi isso misturar não, eu estava dormindo, sonhando, e ela estava trabalhando para mim. Cheguei 6 da manhã, comecei o processo, 2h30 da tarde já tinha terminado, e eram 2 cervejas. É assim que é a mostura noturna. Espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida, comentem aí nos comentários. Deixem sugestões de vídeos que vocês queiram ver, né, aqui nesse canal. E a mostura noturna, tem vídeos no canal, já teve aí durante o vídeo, apareceu os cards. Se vocês procurarem aí, tem na prática eu fazendo. Mas faltava um vídeo falando do porquê fazer as coisas, né? Eu falei lá que você faz só quando faz uma IPA, né? Faz uma IPA, uma cerveja super 1060, mas talvez você faça uma cerveja que seja 1045 e quer fazer reaproveitamento. Pode fazer também. Você só vai ficar com uma cerveja mais levinha, com 3% de álcool, 2,5% se você não colocar nada. Mas você pode acrescentar um malte, um flocão, nessa cerveja de 1040, 1045 também. Ela vai ficar menos alcoólica, mais fraquinha, com menos malte. Mas eu já fiz, tem no canal. Cerveja feita sem colocar nenhum adjunto no reaproveitamento. Fica top também, fica levinha para aquele amigo seu que gosta de uma cerveja mais leve, que não está acostumado com cerveja muito amarga, com muita informação. Tudo é possível, gente. Para que tudo seja possível, você só tem que ter conhecimento. Busque conhecimento, busque informação e assim você pode tomar a sua própria decisão e fazer do seu jeito. Entendeu? Ah, cerveja cada um faz do seu jeito. Cada um faz do seu jeito. Mas para fazer do seu jeito, você tem que ter informação. Para não fazer e ficar ruim. Porque não dá, gente, para perder insumo não, Não dá para você ir lá e gastar R$150 em insumo e no final você vai ficar ruim porque você errou no processo. Entendeu? Então cola em nós que aqui você tem informação e tem informação de forma responsável, direta e simples. Se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe este vídeo. Fui!